Olá, boa tarde. Tudo bem com todo mundo? Eu espero que sim. E hoje a gente vai fazer uma transmissão, uma live com o professor Jamir Khalili Ribeiro. O professor Jamir Khalili Ribeiro é professor em Valadares, é colega de departamento, também é vereador aqui em Governador Valadares, no atual mandato, e ele faz parte do programa Ambiente, que é um programa de extensão aqui do campus. O programa Ambiente, ele faz uma assessoria jurídica a várias associações de catadores e também cooperativa, né, de catadores, além de cooperativas de produtores rurais. E uma das questões que foram agora, né, ocorreram mais recentemente, diz respeito a uma decisão do STF sobre crédito de PIS/COFINS para insumos recicláveis. Então, vamos aguardar o professor Camilo, eu já mandei o convite para ele entrar, deixa eu ver se eu consigo novamente. Ok, vamos ver se ele consegue entrar. Aí, Jamir, Ok, que bom. Tudo bem? tudo bom? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Legal. Estava te apresentando aqui, Eu falando sobre vi, o programa Ambiente. eu tava aqui desde o iniciozinho aí, você que não me viu. Eu vi, eu tentei, mas não estava indo não, viu? Ah, mais ótimo. Jamie, se apresenta, vai, porque eu comecei, mas não falei sobre a sua formação. É melhor você mesmo se apresentar. Ah, tá. Então vamos lá. Eu sou formado em Direito pela PUC, também sou formado em Ciências Sociais pela UFMG. Lá tinha três vertentes, né? Antropologia, Sociologia e Ciência Política. Eu me especializei em Ciência Política. Quando eu estava na faculdade, minha área era a área criminal. Aí eu fui convidado para poder dar aula de direito administrativo e trabalhar com a professora Misabel Derzi em tributário. Aí eu fiz uma reviravolta na minha carreira aqui. Aí eu fui dar aula de direito administrativo, fui trabalhar com a professora Misabel, fiz um mestrado em administração pública, mais voltado para gestão de políticas sociais, e um doutorado em direito público, aí dessa vez, né, mais focado em direito tributário. Para mim foi muito importante porque acabou que eu direcionei a minha carreira para a gestão pública. Direito tributário, administração pública, ciência política, conhecimentos que eu acredito que são essenciais aí para uma boa gestão, né? Então, esse é o meu currículo acadêmico, né? Mas também fui secretário de Fazenda aqui no município de Valadares, sou hoje, né, estou como vereador e sou professor do curso de Direito da UFJF, de Direito Financeiro e Direito Tributário. Acho que isso Que bom. é gente, né? E é extensionista, né? Ah, Você esqueceu do extensionista. com certeza. Faz parte aí do programa Ambiente e ajuda a gente a amparar as associações cooperativas de catadores e de produtores rurais aí com relação a questões jurídicas também de formação, né, em economia solidária. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Isso. Sobre a decisão do STF a respeito do PIS/COFINS e como é que isso impacta na cadeia produtiva da reciclagem, né? Uhum. Fernanda, antes, até para fazer uma observação geral, né? Uma das questões que a gente coloca do sistema tributário brasileiro é que ele é um sistema muito complexo. Eu gosto sempre de falar isso porque quando as pessoas vão me perguntando e essa associação, isso pode, isso não pode, eu sempre falo assim, calma que depende. Por quê? Porque o sistema tributário, ele conseguiu a proeza de você criar milhões de regras específicas. Isso vai se dar no caso da reciclagem também. Então, por exemplo, se você fizer reciclagem de plástico, você tem algumas tributações específicas. Se você fizer reciclagem de vidro,
você vai ter outro caminho. Então, são muitas nuances. Agora, obviamente que quando a gente está falando em associações que são mais comunitárias, esses regimes eles acabam entrando um outro quesito, que são as micro, pequenas empresas, e aí a gente tem uma outra sistemática. Então, assim, tudo que a gente explicar aqui, independente de quem está nos ouvindo, a gente precisa analisar o caso, olhar o que está acontecendo. Então, uma pergunta que você me fez antes da gente se preparando aqui para a live, né? A associação é imune? É isenta? Você, olha, ela pode ser imune, ela pode ser isenta. Depende da forma como ela se caracterizou, os cuidados que ela teve na formalização. Porque, a princípio, elas são imunes. E são isentas de COFINS também. Então, nós temos... E nem sempre é interessante para elas serem imunes, que é uma coisa que a gente sempre fala para as associações que a gente atende, né? Inclusive, Porque elas não querem fazer... E o sistema é tão complexo que eu não posso nem falar que a decisão do STF é boa ou ruim. Depende do caso. Porque vou focar um pouco aqui nessa questão da decisão do STF. Qual que é o coração da decisão do STF? O regime de não cumulatividade, que é um princípio do direito tributário que é super mal compreendido muitas vezes. O que é o regime de não cumulatividade? Vamos tentar entender. Eu tentei tirar uns prints aqui para mostrar, mas eu vou ver se eu consigo colocar aqui na tela filmando, para quem está nos assistindo minimamente entender a não cumulatividade ou a cumulatividade. Por quê? Porque isso é muito importante para o regime de tributação. Eu vou mostrar uma tabela aqui, vou filmar, vai dar certinho, porque vai ficar... eu acredito, esse artigo, inclusive, é meu. Ó. Achei no Google aqui a foto da tabela. Eu quero mostrar uma tabela para vocês. Deixa eu tentar alocar essa tabela novamente aqui. Não tá encontrando, porque esse artigo é muito antigo. Mas, em suma, eu vou tentando achar aqui o que acontece com a não cumulatividade. Nós temos que entender uma coisa. Há tributos que eles são tributos pessoais. E há tributos que eles são reais, ou seja, das coisas. Então, IPVA, IPTU, são das coisas. Pessoais, imposto de renda. E há os chamados impostos sobre consumo, que é basicamente IPI, ICMS, ISS e o PIS e COFINS. Eles têm uma característica de serem do consumo. E o que isso significa? Isso significa que a cada negociação do produto, aquele tributo, aquela alíquota incide no tributo. Então, você tem sempre a geração de um tributo. O que a não cumulatividade faz, que é basicamente o que a decisão do STF tomou, e eu vou explicar isso aqui, é falar o seguinte: tem que ser não cumulativo. Isso significa que pode ter 20, 30 vendedores na cadeia produtiva que o tributo vai ser o mesmo. Por isso que eu gosto de mostrar essa tabela, para mostrar para as pessoas o que é o chamado tributo em cascata e o tributo não cumulativo. Vou abrir aqui, eu consegui achar uma aqui, para que a gente veja Na hora que eu abro aqui no... É porque eu tinha colocado uma na diferente e não está aparecendo. Mas eu vou encontrar aqui. O que acontece? A decisão, ela fala para especialistas, né, Jamil? Oi? Então, tem dificuldade, o catador que está lá na cooperativa, ou mesmo o contador, ele vai ver no perfil prático. Então, a gente precisa também entender como é que é em teoria, como é que a decisão ela tem uma abrangência maior para você não ficar vendo apenas o resultado, para entender como é que o sistema tributário brasileiro ele ocorre, para poder opinar também sobre o fato de que deve haver mudança ou não deve haver mudança nesse ou naquele E sentido. ontem eu ouvi aquela velha frase, né? Assim, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Não, teoria e prática, Não. na verdade, é que a gente tem que fazer uma diferenciação.
o que é uma proposta teórica do que é a aplicação da teoria. E há milhões de métodos, né, Fernanda? Aí a gente pode até passar um pouco na sociologia, lá, na metodologia. Tem os tipos ideais, tem a análise das notas características de um sistema. Então, assim, a pessoa fala, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Não, é porque você está simplificando a teoria. A teoria é muito mais complexa para que você entenda a prática. A prática é complexa e aí você está simplificando com uma teoria, com a lei teórica muito simples. Mas aqui, eu vou mostrar aqui, eu acredito que vai ficar um pouco mais claro. Eu não precisa preocupar com o número, não. Mas veja bem, A, B, C e D são empresas. Quando você vende um produto da A para B, num regime de não cumulatividade, ela gera um crédito do imposto. Então, o imposto do final, ele vai ser sempre o mesmo, levando em conta o preço final do produto e o consumidor. Então, por exemplo, se você vende para o consumidor R$300, um produto por R$300, você vai pagar lá, por exemplo, R$30 de imposto. Esses R$30, ele é o imposto da cadeia inteira, quando é não cumulativo. Porque você vai compensando os tributos pagos anteriormente e aí você gera um benefício tributário para o final da cadeia. Quando ele é cumulativo, que é o que a gente chama de cascata, quer dizer que cada um paga o tributo sem compensar. No final, o total arrecadado é muito maior do que 30. É 60, 70. E aí é o seguinte, quanto mais intermediários, que aí é o importante para a reciclagem, quanto mais intermediários, pior. Porque se tem muitos intermediários, ele tem muitos regimes de cumulatividade. O que acontece com a reciclagem? A reciclagem, geralmente, ela tem dois aspectos. Um aspecto menos profissional e um aspecto mais profissional. Então, você tem vários elementos na cadeia da reciclagem. Você não tem só uma indústria. Você compra de vários locais o produto que vai ser reciclado. Aquela empresa tem muitos intermediários. Em suma, né? No processo de reciclagem é típico um processo de muitos intermediários. E isso, num regime não cumulativo, aumenta o tributo exponencialmente. Então, o que essa decisão do STF fala? E eu vou tentar simplificar, né? Porque é lógico que uma live não permite. Para a gente ter uma ideia, só a teoria simples da não cumulatividade me toma 2 horas de aula. Mas o que é a vantagem da decisão do STF? A vantagem da decisão do STF é que ela fala o seguinte, olha, o regime de cumulatividade ou não cumulatividade, ele é opção de quem mexe, quem trabalha com reciclagem. Com essa decisão que foi feita no STF, proibiu-se proibir o reciclador de não optar pelo regime da não cumulatividade. Aí o que estava acontecendo? Qual que era a interpretação? Não, ele está vendendo sucata, né, que é o nome que se utiliza corriqueiramente. Sucata, não sei nem se esse termo é o termo mais técnico, né, mas é o que se usa até nas decisões. Tem sucata também, mas a empresa, por exemplo, que entrou com o recurso era uma de papel. De papel. Mas colocando reciclagem de papel. Termo simples, você tem aquele objeto. O que era a interpretação da lei? É que aquele produto ele já tinha já tinha benefícios antes. Com a decisão, com a ideia de que, na verdade, a sucata ou o papel reciclado não merecia mais benefícios. Não merecia esse desconto de obrigações. O que o STF vira e fala é o seguinte, não, sucata, né, vou utilizar esse termo genericamente, é um produto novo. Se é um produto novo, com outras características, então ele faz jus à não cumulatividade. Ele precisa ter o direito a ser não cumulativo. Agora, isso é vantajoso? Vai depender do caso concreto. Porque o regime da não cumulatividade, ele também tem um problema. Se você quebra a cadeia produtiva,
você aumenta o tributo a ser pago. Então, a pessoa que estiver pagando em lucro presumido, ela vai ter que fazer uma análise com o contador, analisar o caso dela para ver se para ela compensa cobrar. Mas qual é a vantagem? As empresas de reciclagem têm essa opção. Quem vai sair beneficiado? Quem tiver mais organizado. Porque o regime do lucro presumido ele é mais complexo do que o regime do lucro real. Desculpa, o regime do lucro real é mais complexo do que o regime do lucro presumido. Então, qual que é a minha dica para cada associação, cada empresa de reciclagem? É procurar o contador para fazer esse cálculo. Ele precisa fazer esse cálculo. Agora, essa decisão é muito vantajosa. E o que ela sinaliza? A fundamentação dela, Fernanda, é a primeira fundamentação. Isso dá até artigos mais teóricos do que práticos também. Dá artigos práticos, mas dá artigos do ponto de vista de direitos humanos. É a primeira decisão em direito tributário que você tem como fundamento, em direito tributário, em não cumulatividade, que você tem em fundamento a proteção do meio ambiente. Porque os ministros falam assim, olha, se você quer proteger o meio ambiente, você tem que dar opção para as empresas. Você não pode ter uma lei que proíba a não cumulatividade. Então, é a primeira decisão que a gente tem com uma característica de proteção ao meio ambiente. O que, em suma, a decisão do STF vira e fala é o seguinte, as empresas vão ter direito a escolher estar no regime cumulativo, porque pode ser vantajoso para elas, dependendo do sistema delas, ou pode estar no regime não cumulativo, que, a princípio, é mais vantajoso. Por quê? Porque se a empresa sabe que ela vai ter crédito para compensar, ela vai reduzir a tributação dela. Então, ela vai estar mais estimulada a comprar o produto em processo de reciclagem. Ela vai se aventurar mais nisso. Era um argumento usado, foi um argumento usado no recurso esse de que o tratamento tributário ele era prejudicial à cadeia produtiva da reciclagem. Então, o empresário ele tinha mais interesse em comprar papel, né, direto do produto in natura do que o papel reciclado, né? E tem uma discussão aí também que a gente pode fazer em outro momento, que é a respeito da bitributação, né? Se ela ocorre ou não, que é uma discussão também que se faz na cadeia da reciclagem, de que esse produto já foi tributado uma vez, porque ele está sendo tributado de novo, né? Porque, na verdade, essa lei que foi derrotada no STF, ela fazia, a gente podia chamar até de tritributação. Né? Primeiro, já era um produto que a princípio foi tributado. Segundo, você não permitia que o imposto pago lá atrás fosse compensado. Então, você tinha o chamado imposto sobre imposto. No pós-consumo, isso, né? No pós-consumo. Isso, você pagava imposto sobre imposto. Ou seja, eu vendi o papel. Vamos imaginar, eu vendi uma tonelada de papel por R$1.000. E pagava desses R$1.000, eu tirava R$100 para pagar. O cara que me comprava o papel, ele não pagava o imposto sobre os 900. Ele pagava sobre 1.000. Então, além dos 100 que eu pagava, aquela pessoa pagava imposto sobre imposto. Então, essa decisão do STF, o fundamento dela é não posso cobrar imposto sobre imposto também na reciclagem. Que vem aquela questão que você colocou aí, porque já é imposto sobre imposto sobre imposto. O que você tinha era imposto sobre imposto sobre imposto. Porque o STF falava assim, olha, nós não vamos discutir aqui se reciclagem, se material reciclado merece ser tributado ou não. Agora, uma coisa que a gente vê é que o conjunto de leis pró-reciclagem estão estagnados no Congresso Nacional. Eu selecionei aqui, tem 5 PLs para resolver esse problema, para simplificar, todas paradas. Que visam... É uma grande discussão. As associações, a PIBIC, todas, né? De alumínio, a brasileira de alumínio, a brasileira de papelão, de vidro,
todas elas alegam que a tributação ela é absurda, já que é um material pós-consumo, um produto pós-consumo, e de fato isso não estimula a reciclagem no Brasil. Embora o voto do ministro Gilmar Mendes tenha citado, né, a necessidade de considerar inconstitucional tanto o artigo 47 quanto o 48 da lei, né, a partir dessa decisão, em função do benefício da cadeia de reciclagem. Agora, além disso, Jamil, tem uma questão aí que as cooperativas e associações elas eram isentas, né, antes dessa decisão. E aí foi mirando num artigo, acabou entendendo-se que os dois estavam juntos e acabou com esse benefício, né, para as associações cooperativas, porque a gente tem que entender também que a cadeia produtiva da reciclagem ela não é só formada por empresas. 90% do que é reciclado no Brasil hoje passa pelas mãos dos catadores, sejam eles avulsos ou em associações cooperativas, como a gente trabalha no ambiente, né? E são elas que mantêm a cadeia produtiva da reciclagem. Sem elas não tem jeito. Agora, na pandemia, isso ficou completamente evidente, né? Porque as empresas não tinham, a empresa de vidro, por exemplo, não tinha como manter forno, né? Faltou material, porque o catador não estava na rua, os galpões estavam sendo fechados, então faltou material para a indústria da reciclagem, né? E quando a gente pega essa decisão, será que ela é só benéfica para as empresas que vão passar a ter o direito a ter o crédito tributário? Ou será que não? Não sei, eu não sou da área, eu queria saber a sua opinião. Na verdade, é o que eu falo, né? A gente vai ter que analisar o caso, cada caso em na sua peculiaridade. Porque uma pergunta que eu sempre faço é: quantos elementos temos na cadeia produtiva? São quantos? É o próprio catador que vende? Se é o próprio catador que vende, essa decisão ela pode não ter muitos efeitos. Por quê? Porque se ele é que vende, o valor do tributo da venda dele já tem outros benefícios e aí não vai haver o aproveitamento. Ele tem um intermediário. Se tiver um intermediário que seja uma empresa mais profissionalizada, essa empresa também vai ser beneficiada. Se ela vai ser beneficiada, ela vai comprar mais os catadores. Eu acho que a grande vantagem dessa decisão, ela está em dois rumos. Uma é a possibilidade. Então, agora eu posso analisar cada caso um caso. Então, vai ter casos que vão sair beneficiados. Não vai ter caso que vai sair prejudicado. O que a gente vai ter é casos beneficiados ou casos que vão se estabilizar. Não muda nada para aquele contribuinte. A segunda questão é o estímulo, que foi o que foi falado, você falou aí. A pessoa não queria comprar papel reciclado, porque, na verdade, podia sair até mais caro. O vidro sai mais caro, para você ter uma ideia. Pois é. Essa é a discussão. O Então, já vidro que sai areia mais é caro, barato, então sai mais caro. e o cara vai levar em conta a lei de mercado, por mais que ele fale assim, eu sou sensível à necessidade da reciclagem, mas se é mais caro, é igual a ideia do papel, né? Se você vai lá e compra um Chamex, o Chamex é mais barato, o normal, do que o reciclado, você vai fazer uma escolha óbvia. Por mais consciência ecológica que você tenha, vai chegar no momento, se você for um consumidor de grande monta, vai achar, eu preciso comprar o mais barato. Mas essa conta não fecha no final, né? Porque é uma visão pragmática que depois vai ter que pagar Sim, para reflorestamento, vai ter que pagar mas é o que, saúde. mas não, se você for pensar no macro, é um problema. Mas se você for pensar que a pessoa está fazendo uma escolha individual ali, ela pode até que individualmente comprar o papel reciclado. Mas se ele for mais caro e for muito mais caro do que o normal, por exemplo, uma escola que é grande, ela também vai fazer no cálculo aqui. Então, a decisão ela estimula isso, que o preço passe a valer a pena. Agora, é o que eu falei aqui, cada caso vai ter uma consequência específica. Eu até vi um comentário aqui da Dudu Cristino, fala assim, o pessoal da Receita Eu vi. pagar. Eu falo assim, é porque, na verdade, eu nem vou brigar com o pessoal da Receita, porque, no fim, eles cumprem a lei, né? São servidores públicos que têm que cumprir a lei. O que a gente precisa é que o Congresso, né, faça essa sistemática e ter essa ideia, né, de que
se há por trás um benefício social, né, nós temos que estimular. Agora, Fernanda, destaco mais uma vez, isso é muito interessante, porque a decisão do STF vai tomar como fundamento a questão do estímulo. Olha só, ele traz um elemento externo ao direito tributário. Né? Que, assim, o direito tributário iria só falar assim, não, está na lei, não pode compensar. Ele traz um elemento externo, fala assim, olha, nós temos um princípio constitucional do meio ambiente, da proteção do meio ambiente, que fala que a gente tem que estimular a reciclagem. Se a gente for levar até a última consequência isso, essa decisão pode significar posicionamentos melhores lá na frente. Agora, uma questão que eu acho importante, que você colocou aqui, é que essa decisão, ela beneficia as associações, beneficia os intermediários e beneficia as empresas. Qual o cuidado que a gente tem que ter? É que também, ao beneficiar grandes empresas, a gente esteja fazendo um efeito que no direito tributário é muito criticado, né? Que é o direito, no direito tributário fala o seguinte, você olha, se a gente estimula muito um setor, um elemento da cadeia produtiva, como se a gente desse um anabolizante para aquele setor da cadeia produtiva. Por exemplo, a indústria a indústria de ponta, se a gente anaboliza ela, o que acontece com ela, em detrimento da outra cadeia? Ela captura todo o rede da cadeia. Então, acontece uma concentração de atividade. O que a empresa pode virar e falar? Assim, olha, para mim compensa não só comprar dos catadores, mas como ser o próprio catador. Eu vou contratar o catador. E aí a gente acaba com as associações. É um perigo. Essa decisão, se a gente não ficar muito atenta com ela pode gerar esse efeito adverso, que é estimular muito a grande empresa, a grande indústria, a compensar, e isso não gerar imediatamente benefício para as associações. E aí as associações, ao invés delas melhorarem a condição, né, na verdade, a gente tem um crescimento dos intermediários, um crescimento Que é o efeito perverso, né? que é Mas, justamente o ambiente, né? O que é o papel do ambiente? É dar assessoria para o pequeno para que ele, pelo menos, tenha a mesma vantagem competitiva do intermediário. Se a gente não consegue ainda competir com a grande indústria, mas pelo menos com o intermediário. e ser valorizado na cadeia, eu acho que já está sendo. O que precisa é receber mais pelo material, né? A gente ainda tem no Brasil hoje muita concentração também geográfica dos pontos de compra. Então, o Nordeste inteiro fica desamparado, Minas tem mais pontos, mas carreia mais para São Paulo, né? Enfim, tem a questão também aí do ICMS, né, que interfere na cadeia. Quem vende para Minas tem o diferimento, quem vende para fora aí tem que pagar a diferença, enfim. Jamir, tem uma outra questão aí que é o seguinte, teve um período, eu não me lembro agora se foi por lei complementar, em que as cooperativas elas eram consideradas isentas, né? E aí isso acabou e agora tem essa discussão aí de novo. Afinal, a cooperativa fica no meio do caminho, porque em alguns momentos ela é tratada como, a cooperativa de catadores, ela é tratada como idêntica à associação de catadores. Quando a gente fala, por exemplo, do contrato com a administração pública municipal, né? E aí considera-se as cooperativas populares de baixa renda que reúnem os catadores. Agora, quando a gente vai falar de PIS/COFINS, a associação está de um lado e as cooperativas do outro. Como é que é isso? Assim, que é o PIS/COFINS para quem está ouvindo a gente agora, para o catador que precisa entender, afinal, fala sobre PIS/COFINS, o que é isso? Recolhe-se junto, recolhe-se separado? Como é que é? Qual que é a importância do PIS/COFINS? Ô, Fernando, na verdade, o PIS/COFINS, eles são tributos, né, super complexos. Na verdade, não é fácil você até entender isso tributariamente. Inclusive, assim, 100% das propostas de reforma tributária sempre esbarram no fim do PIS/COFINS. Em suma,
né? O que a gente tem? É bom? Oi? Não, Isso é bom? é bom, porque é o seguinte, qual que é a minha principal, aí eu vou falar assim, minha visão, minha principal crítica ao sistema tributário de uma maneira geral é a complexidade dele. Por exemplo, você precisa gastar muitas horas pensando qual tributo você vai pagar. E isso gera, né, duas coisas. Ou você parte para a informalidade, que eu acho que acaba sendo o problema das associações e das cooperativas. Chega num momento elas não dão conta de tanta burocracia, porque custa caro. E custa caro você pagar a administração disso tudo. Muitas vezes mais do que o tributo. Você pensar que uma empresa, ou uma cooperativa, ou uma associação precisa gastar aí, em média, 12 horas da semana dedicada a questões burocráticas, né, ela perde o sentido. A princípio, né, você falar assim, em termos de simplificação, é positivo. O problema maior é o que vai ser feito com isso. Então, você tem simplificações que podem gerar bem-estar e tem simplificações que geram mal-estar. Então, temos que analisar cada uma. Por exemplo, a proposta do governo federal atual, eu até escrevi um artigo, a unificação do PIS e COFINS vai aumentar a carga tributária. Então, sob o Olha, ponto da né? simplificação, criou-se isso. O que o PIS e COFINS eles fazem? Os dois, eles atendem a projetos de intervenções sociais. O PIS é um programa de integração social. Ele tem um foco muito específico para a questão do trabalhador. A COFINS já é esse mesmo programa de formação do patrimônio do servidor público e do servidor privado na Seguridade. Então, por exemplo, se você pega, que a gente faz assim, PIS-PASEP, né? Sempre fala PIS-PASEP. Um é para o setor privado, outro é para o setor público. E tem a COFINS. A COFINS ela tem uma característica muito grande voltada para a Seguridade Social geral. E já o PIS, ele tem uma característica mais específica para o trabalhador. Tanto é que você pode receber do PIS, né, dependendo do tempo, você recebe um abono, né, o abono do PIS. Você recebe. Uhum. Então, ele é mais voltado para o trabalhador. A COFINS já é de benefício mais coletivo, já de benefício que vão, por exemplo, para assistência social, para previdência, mas mais para assistência social. Então, mas eles têm o mesmo sentido. Eles têm o mesmo sentido, que é aumentar as contribuições sociais. Contribuições para Mas são incidentes sobre o que? A folha de pagamento e a receita bruta, né? isso. Qual que é o fato gerador? Receita. Receita. Então, você pode ter a base de cálculo, né? O faturamento e o que você está recebendo. Aí, do faturamento, você faz alguns descontos, mas a ideia é você tributar a receita da empresa. Agora, por que no caso da cooperativa e das associações você tem uma diferença? O que aconteceu com as cooperativas no histórico, né? E você sabe melhor do que eu isso. Muitas empresas, elas migraram para o modelo de cooperativa para fazer jus aos benefícios. Porque a ideia da cooperativa não era essa, né? Ela não era para ser uma associação empresarial. Então, por exemplo, no caso até das cooperativas bancárias, tinha cooperativa de professor. E aí, o que foi identificado? Já começou a haver uma captura do modelo de cooperativa, que, na verdade, era uma simulação de uma atividade empresarial, não uma cooperativa em si. Então, para poder igualar algumas coisas no regime de concorrência, né, se igualou a cooperativa. As associações, elas continuam com aquele viés que, no fim, é o core, né, o coração da cooperativa, lá na origem. Porque a ideia da cooperativa era, né, até o nome, né? Nós somos cooperados, ou seja, todo mundo aqui, ninguém é maior do que ninguém. Mas muitas cooperativas viraram grandes indústrias mesmo, grandes conglomerados e distribuindo lucros imensos. O cooperado virou um sujeito só decorativo. Então, foi feito isso para dar uma equalizada. Agora, as associações, elas são mais... Como que eu vou utilizar aquele termo
elas têm é, ela tem uma simplicidade maior, né? Porque, no caso, elas, para fazer jus aos benefícios, elas têm que ser sem fins lucrativos. A de uma maneira, mas acaba distribuindo muito mais, né? Eles têm um modelo diferente. Então, por isso que foi feito uma diferenciação, né? Eu não sei falar de cada sistema cooperado específico, mas a ideia é que a associação, e aí é muito importante as associações, para fazer jus à imunidade e à isenção, e no caso, elas podem ter isenção de COFINS, elas terem o arranjo jurídico delas bem estruturado. E aí, por arranjo jurídico bem estruturado, elas precisam de um estatuto e precisam de prestar contas. Porque, para que elas sejam reconhecidas, passa-se por vários procedimentos. A decisão do STF para as associações, se elas estiverem regularizadas, não vai fazer tanta diferença. Qual que é o benefício? É que elas vão vender mais, vão transformar o material reciclado num material mais comercializável. A gente tem duas questões aí. O Zé Weber, que é nosso parceiro do ambiente, está lá na cooperativa Aguapé de Manhurim, fez até um questionamento bacana, falou da experiência lá da Aguapé. Ó. A cooperativa, que lá é uma cooperativa, não é uma associação, é a única que a gente acompanha, né? Paga 3,65 de PIS/COFINS hoje sobre a receita. Até então conseguíamos o benefício da suspensão dos tributos quando vendia para a empresa que declarava em lucro real, né? Vinha até na nota, né, Zé, a especificação a partir do momento em que deixou de ter a isenção. Agora, o que eu acho que a gente pode fazer é acompanhar também no grupo do ambiente quais são os impactos, sabe, Jamil? Que estão, se é que ocorreram. Por exemplo, um dos medos dos catadores é que o preço do material ficasse mais barato na venda, que a empresa cobrasse que esse preço fosse diminuído, alegando que haveria agora o regime geral de tributação, né? O que aí não é tanto o impacto da decisão, mas uma tentativa de barganhar em cima do Mas que não faz desconhecimento. sentido. Que não faz Porque, na verdade, é o contrário. Eles Ele poderiam vai ter que ficar mais barato. Vai ter você que pode pagar pagar mais. mais porque você vai poder decotar. O Evo está até perguntando se após a decisão essa suspensão ainda pode ser feita. Pode ser feita se a gente estiver falando em empresa que está em lucro presumido. E aí é o que eu falo, tem que analisar cada caso. Agora, a princípio, né, o que essa decisão vai gerar é um aumento para alguém. Não deveria e não pode ser argumento para a empresa, porque ela não está aumentando a tributação dela. Pelo contrário, ela está diminuindo a tributação dela. Então, supondo que ela compre por 10, ela vira e fala assim, não, porque ela vai ganhar um. Então, na verdade, a compra dela não é 10. Ela está comprando por 10, só que ela está ganhando um e pagando 9. Um ela vai compensar. Porque eu estou falando um, que é 9, alguma coisa, né? Vai dar Sim, praticamente. sim. Então, na verdade, ela pode pagar 10,5 agora. Então, Ela vai poder pagar melhor pelo material, agora, né? Estimular o catador. o que pode gerar também é um aumento de demanda de material reciclado. E aí, se há aumento de demanda de material reciclado, há, obviamente, um aumento do preço, né? Você pode aumentar o preço ou em escala, né? Eu vou estar compensando produzir mais, ou aumento de preço, porque há menos mercadoria na praça. Aí nós vamos ter que ver como que isso vai se comportar, porque não é automático não, viu, Fernanda? Porque isso ainda... Na verdade, o material reciclado é uma das coisas mais complicadas. O catador nunca põe preço no material. Das cadeias produtivas que a gente conhece, ele nunca consegue colocar preço, assim, mesmo que ele consiga armazenar, né? Porque quem vai definir o preço, e aí os catadores que estão nos assistindo das associações podem se manifestar quanto a isso, é o sistema. Esse ano agora de pandemia, no início da pandemia, o preço caiu, depois o preço subiu de forma bastante interessante, né? Porque estava faltando material no mercado, e ele é cotado pelo dólar também. Então, é um mercado que flutua
bastante em razão do que a cadeia está demandando. Por isso que eu falo, né? O sistema é tão complexo que ele estimula, na verdade, a concentração do capital. Porque o que é melhor para as associações? É elas se aperfeiçoarem para que elas possam, na verdade, né, fazer o papel do intermediário. Porque o que prejudica muito as associações é que, às vezes, quem vai fazer, né, quem vai agregar valor ao produto é o intermediário, não eles. Eles têm que começar a agregar valor ao produto, porque senão eles vão. Por isso que eles quebram as cadeias, os elos da cadeia produtiva. O catador já se reúne em associação, a associação se reúne em cooperativa, as cooperativas e associações se reúnem em cooperativa de segundo grau ou associação de segundo grau, para chegar mais forte, né, eliminando os sucateiros e os donos de galpões, que são aqueles menores que compram direto do catador nas ruas, né, a um preço mais baixo. Lógico que a gente sabe que o papel do dono de galpão é muito importante. É ele quem vai. Aqui em Valadares a gente tem 3, 4 galpões assim grandes, né? Que vai alimentar o diário, o catador avulso, que vai vender o papel e precisa do dinheiro no dia, né? Então também vai sustentar a economia local. Eu acho que a questão Não podemos não é também gente. julgar se o intermediário é mau ou bom, né? Eu acho que é questão de estratégia das associações. Elas querem ganhar mais. Para elas ganharem mais, elas precisam agregar valor, né? E precisam obviamente, que elas vão ter que ter mais capital para poder, como que recursos para poder fazer ter vantagem competitiva. Isso não tem, no sistema capitalista não tem muita escapatória. O que a gente precisava era do sistema tributário mais favorável, para que eles, né, tivessem essa vantagem. A decisão do STF em si tem essa vantagem, né, que como ela acaba com o efeito cascata, ela diminui o custo da reciclagem. Se diminui o custo da reciclagem, a princípio, vale a pena você comprar material reciclado. Porque, em alguma medida, o material reciclado tem que ser mais vantajoso. Né? Pelo menos, a princípio, ele tem que ser mais vantajoso. Hoje, né? Ela não beneficia diretamente o catador, né? Ela pode beneficiar em escala, né? Fala. Mas não diretamente, porque eu acho que a única coisa que ajuda os empreendimentos ali diretamente é a isenção ou o diferimento, né? Que é o caso do ICMS em Minas para o material reciclável. Aí sim, eu acho que é um caso de impacto, porque numa carreta, o cara vende 20 mil reais na carreta, ele não vai pagar nenhum tributo dentro do Estado por conta dessa venda. E o que ele está fazendo? Ele está jogando esse material pós-consumo dentro da cadeia de novo, então é um benefício que ele está fazendo para o meio ambiente, para a sociedade, e ele também não teria que pagar de novo por um objeto que já foi tributado, né? É, Na verdade, ele está fazendo um serviço público, porque ele está retirando isso do aterro, ele está retirando da água, ele está, né, dando finalidade para um material que já se esgotou no uso. e assim, eu faria só uma observação, que é o seguinte. A princípio, né, essa é a ideia. Né? O material reciclado, a princípio, ele seria aquilo que seria descartado e que é mais vantajoso para a sociedade, que ele seja reinserido e a gente não agrida mais o meio ambiente ou a gente não traga mais. Agora, também tem um fator, Fernando, que a gente precisa analisar o seguinte: muitos material reciclado ou material que já foi usado, ele vale muito porque ele nem é encontrado mais com tanta abundância na natureza. O processo de retirada da natureza está mais caro do que se reciclar. Aí, nesse caso, a gente vai precisar analisar cada caso, falar assim, olha, esse aqui é o tipo de produto que ele já virou produto em si. Ainda, né, nós temos a vantagem e a desvantagem do Brasil. Né? Você tem a vantagem de ter um meio ambiente que fornece muita coisa ainda, né?
mas a desvantagem é que isso faz com que a gente fique mais relaxado. Mas o princípio-chave é esse, né? A gente tem que estimular a reciclagem, porque a reciclagem favorece outros benefícios que não estão embutidos. Por exemplo, o gasto público. Eu estou reduzindo a tributação. Tá, você está reduzindo tributação, mas também você está reduzindo gasto. Aterro, limpeza, né? E é um valor enorme. Quanto se paga de aterro em Governador Valadares hoje, por exemplo? Quanto se paga para a empresa fazer a limpeza urbana? A gente pode pegar o exemplo das latinhas, né? Praticamente, não há recolhimento público de latinha mais. Não há, porque ela tem muito valor de mercado. Porque eu não sei quanto é uma carreta hoje, mas era 40 mil reais uma carreta de latinha, né? Então, hoje subiu muito por conta dessa subida dos preços. Não chega nem no catador, não chega. Tem gente que vai para a festa para coletar, para ter uma renda extra. Então, na cooperativa, se você chegar na Ascanave, na Asmarc, na Ascarf, na Ascarema, na Ascarfrei, na Aguapé, na Ascajuf, em Juiz de Fora, você não vai ver latinha. Não. Por que você não vai ver? Porque está sendo segurada antes. O Brasil é campeão mundial de recolhimento de latinha. Inclusive, por exemplo, quando eu faço alguma festa, a próprio garçom que está ali, ele fala assim, eu posso carregar? Ou seja, não tem nem o momento de quem arruma a festa recolher, já é recolhido, né? Sim, exatamente. Não tem. Com plástico? Plástico chega a 60%, se não me engano, em papelão. Está muito longe dos 98%, 99%, porque flutua. Teve ano que deu 97% de alumínio. Mas olha só, a gente não perde nada de alumínio no Brasil. E a indústria de alimentos, ela deveria ser beneficiada por usar um material que já foi reutilizado, assim como a de vidro. Embora tenha essa questão do vidro ser feito com areia é material barato, disponível em abundância, né? Então, reciclar, às vezes, é mais caro, entre aspas, do que o fato de buscar lá na matéria-prima. Plástico é um complicador, você tem vários tipos de plásticos na cadeia produtiva, né? E você chega no catador, ele sabe lá categorizar os 17, 18 tipos de plástico, mas o consumidor não sabe, ele não sabe nem se aquele plástico é reciclável ou não. Aí, Jamir, queria te falar uma coisa antes da gente terminar, que é o seguinte, tem uma coisa muito interessante, se a gente precisa refazer o sistema tributário, mas não para piorar, né? Porque reforma, eu acho que ninguém é contra a reforma. Agora, a reforma tem que ser pensada. Não é uma reforma, vamos reformar porque tem que reformar. Usa uma desculpa e aí passa uma coisa pior ainda, né? Além da gente estar pensando nisso, eu acho que tem uma coisa interessante acontecendo hoje no Brasil na cadeia produtiva da reciclagem, que é o seguinte, a logística reversa entrou de forma pesada. Então, se você pegar hoje todas as notas fiscais de cooperativa e de associação, vai vir embaixo quase que uma propriedade da nota fiscal. Você vai ver assim, para quem interessar, declaro que a empresa tal está comprando estas notas fiscais para fins de logística reversa. Então, olha só, quando você falou sobre o catador se organizar, né, em cooperativa ou associação, a gente já tem mais um benefício em cima disso, né? Estar regularizado juridicamente, no cartório, com todos os registros, mas também quanto à tributação. Às vezes, verificar com o contador, não vou declarar como imune não, porque imune aqui não me interessa, eu vou emitir nota fiscal, eu quero, né, vou fazer o cadastro na Receita Estadual, Municipal. Olha, por que isso é interessante? Porque, inclusive, se você estiver regular quanto a isso, as suas notas fiscais, ou seja, o seu produto, a indústria, através dos acordos setoriais, tem interesse em comprar essas notas fiscais. E comprar como? Para prestar contas para o poder público, né? Esses acordos são feitos com o governo federal e esses acordos tendem a levar a indústria a recolher todo o lixo, que não é lixo, né? Todo o material reciclável, que ela põe no mercado e que ela antes simplesmente falava assim, não, isso não é problema meu, limpeza pública é com o Estado. Então, olha como funciona, é um sistema que ele está ali todo fechadinho e que se a gente dá um estímulo, a coisa anda, né? O Zé está falando aí, o Zé Weber, lá da Aguapé, que tem muito investimento em infraestrutura, né? A partir da logística reversa. Eu acho que a Asmarc também está participando da live,
e vai poder falar a respeito também, porque está com investimento da Pragma. Então, eles acabam recebendo créditos a partir de empresas que são constituídas, ou de OCIPs, né, OS, que são constituídas para gerenciar os acordos setoriais. E onde que eles se baseiam? Na regularização fiscal. Então, se a cooperativa, se a associação está em dia, emite nota fiscal regularmente, paga seus impostos regularmente, sai ganhando o Estado, sai ganhando também a associação que tem essa, tipo, a indenização, né, por estar correta. Eu acho que você tocou em dois assuntos super interessantes aí. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho esse artigo, quem tiver interesse, só procurar na internet, chama Desoneração Tributária, o lobo na pele de cordeiro. Porque dá a ideia é o seguinte, vamos lutar por uma isenção. E todo mundo sempre acha bom isenção. Mas isenção, por causa do modelo que a gente tem, dependendo, ele pode gerar mais tributos. O que vai acontecer é que um setor sai beneficiado, mas como ele quebra a cadeia do crédito e débito, o que acontece? Quem está para trás e quem está para frente tem que pagar mais tributos. Então, muitas vezes, tem que tomar muito cuidado. Às vezes a associação está assim, a gente quer isenção, a gente quer imunidade. Calma lá. Precisa entender por que você quer isenção e imunidade. Porque dependendo, por exemplo, o Zé Weber está falando aí, a gente tem uma decisão de suspensão, mas tem que analisar uma decisão de suspensão definitiva ou uma decisão de suspensão provisória. Porque se for provisória e lá na frente isso se reverter, isso pode se reverter, inclusive, contra a associação. Então, cada caso, a minha dica para cada associação é tenha calma, consulte o advogado, né? Nos consulte, ou vai atrás de um contador, vem aqui para a gente analisar cada um dos casos. Porque não é só reformar, não é só dar isenção. Essa decisão é boa porque ela acaba com isso, ela trata todo mundo igual. Assim, todo mundo pode ser não cumulativo. Então, essa tem uma vantagem. Outra coisa que você colocou aí, que aí eu acho assim, é um pouco fora da nossa temática da live, mas pensar na limpeza urbana. Porque a ideia que a gente tem até hoje é o seguinte, paguei, colete. Não pode ser essa ideia de que eu pago o poder público para ele coletar meu lixo. Né? O meu lixo, porque eu trato como lixo. Chama-se, inclusive, popularmente, de taxa de lixo. Né? Juridicamente não é. Mas por quê? Porque a limpeza urbana ela precisa mudar ao padrão dela. Se eu produzo na minha casa, eu moro num prédio, ele tem 10 andares, 2 apartamentos por andar, 20 andares. Será que eu não seria responsável? Teria que ser responsável pela logística do meu resíduo sólido? De O que é separação, reciclável, orgânico, menos, né? inclusive de entregar. Porque, na verdade, o que a gente faz? Junta todos os sacos e coloca no caminhão de lixo. Será que esse modelo de caminhão de lixo ele é o melhor para o modelo que a gente está pensando de sistema de reciclagem, de melhor aproveitamento? Porque se você também não transferir a responsabilidade de algumas coisas para as empresas, os grandes consumidores, eu não estou falando aqui para o cara ali que mora na comunidade do Rio Abaixo, que não tem acesso a nem a água potável, né? Esse cara, ele muitas vezes produz resíduo sólido, lixo, resíduo orgânico. Muito pouco, né? Embalagem ele não vai ter nada. E também, assim, né? O Estado tem que estar ali. Mas, por exemplo, no centro da cidade, será que os comerciantes não tinham que ter em si, né, uma responsabilidade? Isso ia ajudar muitas associações, Fernanda, porque elas iam passar a ser gestoras também da limpeza. Que a ideia lá dos ecopontos, né? Ela tem um quê disso, né? Então, assim, como a gente precisa, né, repensar esse modelo de limpeza urbana, porque a gente não pode pensar na ideia de coleta só sobre o viés de paguei minha taxa ali, ser que se vira, né? Até a forma da gente embalar tinha que recair sobre o cidadão, né? A forma de embalar. Eu tenho que embalar o meu resíduo da forma correta. Isso ia facilitar muito. Não é questão tributária, mas como você falou, assim, a gente tem que botar a cabeça né? para funcionar, né? Sim, com certeza. Jamira, o pessoal da Asmar que está dizendo aí que ajudou muito, né? Que não está com imunidade, não é isso?
pessoal das marcas, eu acho que foi isso a fala, a mensagem, estão participando de programas de logística reversa, é com a Pragma, inclusive, e receberam um recurso também para comprar equipamento. E olha como é importante essa questão das notas estarem em dia, né? Também a ANCAT, eu acho que o Zé Weber, da Aguapé, estava falando sobre a ANCAT, que é a Associação Nacional de Catadores, né, de resíduos sólidos, e ela promove algumas campanhas. Foi o caso do recurso que veio para as CAF aqui em Valadares, a primeira prensa foi da ANCAT, também pensando nisso, nos acordos setoriais e como é que eles eram definidos antes a prestação de contas. Eu acho que é isso, Jamir. Mais alguma coisa você queria Não, pontuar? acho que a ideia geral, né, é fazer essa explicação. Infelizmente, assim, o tempo, né, o mecanismo também. Se as associações tiverem interesse, eu posso ir também explicar a questão do regime da cumulatividade, da não cumulatividade, mas eu acho que o sentido geral, eu acho que é isso, né? A decisão, a princípio, né, do ponto de vista dos impactos, vai ser positiva, porque vai desonerar a cadeia, desonerando a cadeia, dá para investir mais no produto final, né? Na compra de produto, ou seja, dá para aumentar, elevar o preço do produto. Então, isso dá uma característica, né, competitiva ao mercado e também fazer a consideração de que é a primeira decisão aí, né, em técnica tributária que vai usar argumentos de questão ambiental, que eu acho que é uma boa sinalização, especialmente no momento que a gente vive, né? Em que E tomara que impacte de fato na questão ambiental. Nós vamos ter que observar isso. Aí te convido para a gente acompanhar as associações, essas que a gente já acompanha, para verificar. A normativa ainda não saiu, né? A deliberação normativa não foi publicada ainda. Então, assim que ela for publicada, a gente começar a acompanhar e ver quais são os impactos de fato que estão acontecendo. Porque, como o pessoal da Aguapé lá mesmo disse, eles já pagavam 3,65, né? 65 de PIS e 3 de COFINS. 365, salvo engano, o caso deles é presumido. E aí Eles pagavam para. Tinha o abate, né? Quando vendiam para a empresa com lucro real, tá, com declaração de lucro elas real. podem fazer o abate. Mas já era uma. Mas da forma como ficou agora, né? Às vezes compensa ir para o lucro real. Aí tem que analisar. Como eu falei, cada caso é um caso. Mas, a princípio, a decisão tem muitos pontos positivos. Ok. Bom, muito obrigada, viu, Jamir? Então, Valeu demais. Eu agradeço. acho que foi uma boa conversa. Ótimo. Hã? Eu que agradeço pelo convite. Um abraço. Abraço. Vamos terminar então. Obrigada a todo mundo, gente. Tchau.